Hola, muy buenas chicos. Hoy empezamos una nueva unidad que se llama haga. Mira, haga es faça en español, ¿está bien? Vamos a ver durante las clases el motivo de este nombre. Primero, trabajamos entonces hoy una cosa que es presente de subjuntivo. Ya hemos trabajado el presente indicativo, que es lo que utilizamos. Él habla, yo hablo, nosotros hablamos, ¿verdad? Bueno, y ahora, ¿qué significa entonces el presente del subjuntivo? Para empezar, no es un tiempo, es un modo, ¿está bien? ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Es el modo de qué? De la subjetividad, de la irrealidad, es el modo de la duda, de la hipótesis, del mandato, o sea, de mandar, de órdenes, y de los sentimientos. Entonces, el subjuntivo es el modo que va a tratar de estas cosas. ¿Y cómo? Vamos a ver entonces su uso, qué es y cómo va a tratar de eso. Para una suposición negativa acerca de una probabilidad presente o futura mediante las expresiones no creer, pensar, parecer, considerar que. Mira, entonces aquí lo que quiere decir esto es que es una suposición negativa. Então, quando você supõe que algo não vai acontecer, tá bom? Suposição negativa é algo assim. Claro, presente ou futura. Se você faz uma suposição agora no presente, para hoje ou para o futuro. Tudo bem? Então, essa suposição negativa vai ser uma das situações nas quais nós vamos utilizar o presente del subjuntivo. Tranquilo? Mira, aqui há uma expressão importante que nós já vimos quando nós trabalhamos aí. No creo, no pienso, no me parece, no considero. Quando nós trabalhamos essas opiniões, tá? Porque se eu estou supondo, é uma opinião minha. Por isso, essas expressões aqui. Então, um exemplo. No creo que el tiempo nos acompañe. Quando a gente coloca no presente indicativo, el tiempo acompaña. Se está em subjuntivo, el tiempo acompañe. Por quê? Porque eu estou falando aqui de uma suposição. Eu suponho que o tempo não nos acompanha. Em espanhol significa assim. Eu preciso que faça sol porque eu quero jogar futebol. E aí eu falo, eu acho que o tempo não vai me acompanhar. Em espanhol, creio que o tempo no va a acompañarme ou no me acompañará. Então, quer dizer que eu estou falando que pode chover. Ou seja, o tempo não vai estar de acordo com o que você deseja. É isso que significa essa expressão, tá? Então, no creo que el tiempo nos acompañe en subjuntivo. Tranquilo? El primer uso entonces de este modo, ¿vale? Después, un segundo uso. Para ciertas condiciones hipotéticas o consecuencias presentes o futuras, mediante expresiones como aunque, a pesar de que, como, por más que, cuanto, de modo que. Entonces aquí, condições hipotéticas são hipóteses ou consequências, tá? Hipóteses ou consequências, também para o presente ou para o futuro. E todas essas expressões aqui vão pedir esse subjuntivo. Então, nesse caso, aunque, que é o ainda que, mesmo que, apesar de que, temos em português, em espanhol é separado mesmo. Como, por mais que, quanto, de modo que. Então, aqui, como ou de modo que, ele nos vai trazer mais uma questão de consequência, né? E aqui as outras hipotéticas, aunque, quanto, tá vendo? Vamos a ver. Jugamos al baloncesto, a pesar de que o tempo não nos acompanhe. Então, quer dizer, mesmo que o tempo não colabore, nós vamos jogar basquete, baloncesto, ¿está bien? Entonces aquí utilizamos a pesar de que, então mesmo que o tempo não colabore. Tranquilo? Pues bien, entonces también aquí una condición, el segundo uso. El tercer uso, para indicar uma probabilidade presente ou futura. Então também aqui uma probabilidade. Com advérbios, palavrinhas aqui como quizá ou quizás, que é o talvez mesmo, que em espanhol está separado, provavelmente, possivelmente, ojalá. Ojalá é o oxalá, quer dizer, ai, tomara, né? Então, quando eu digo tomara que chova, ojalá llueva, esse chova está subjuntivo.
quizás o tempo não nos acompanhe. Então eu quero dizer que talvez o tempo não colabore. Mas se eu disser assim, tomara que o tempo colabore, eu digo, ojalá o tempo nos acompanhe, ok? Então, com essas expressões aqui, vocês acabam usando também subjuntivo. Outra função. Detrás de las locuciones o expresiones siguientes, antes de que, sin que, cuando, apenas, después de, en cuanto, hasta que, mientras, tan pronto como. Então, depois dessas expressões, vocês vão usar também sempre subjuntivo. Então, vamos lá. Vamos a jugar al baloncesto hasta que el tiempo nos acompañe. Então, eu tenho aqui o hasta que. Então, vamos jogar basquete até que o tempo colabore, ok? Bueno, entonces aqui, tan pronto como el tiempo nos acompañe, vamos a jugar al baloncesto. Quer dizer, assim que o tempo colaborar, nós vamos jogar então basquete. Com qualquer uma dessas expressões. Quando nos acompanha el tiempo, vamos a jugar al baloncesto, ¿está bien? Bueno, entonces esta era la cuarta forma de usar el subjuntivo. Tenemos aquí una quinta forma, perdão, para dar uma ordem negativa, quando a gente vai falar para alguém não fazer algo em todas as suas formas, e quando é imperativo positivo, ou seja, quando a gente pede para alguém fazer algo, se utiliza para dar ordem em nosotros e em usted e ustedes. Então, sempre que eu digo para alguém não fazer algo, é esse modo subjuntivo que eu uso. Quando eu peço para alguém fazer algo, eu posso utilizar também, mas isso vai ser só com nosotros hablemos, comamos, tá? Ou com ustedes, coman, hablen, ¿ok? Mira, con esto no hay que desesperarse ahora porque tendremos una clase solamente acerca de imperativos, ¿está bien? Entonces tranquilos, aquí solamente un ejemplo de uso. No juegues al baloncesto con lluvia, el primero. Estoy diciendo para que no hagas algo. Y juguemos todos, ¿está bien? Então o positivo aqui para nós outros, joguemos todos, brinquemos todos. ¿Tudo bem? Vale, pues entonces chicos, esta fue una presentación de los primeros 5 usos de subjuntivo. Otra manera de usarlo son con oraciones subordinadas. Sé que el nombre a veces parece, no sé, estos nombres de gramática, pero yo siempre voy a poner de una manera bastante simple. Então, de uma forma simples, oraciones subordinadas son oraciones que dependen estructuralmente del núcleo de otra oración. ¿Qué quiere decir eso? Subordinado, quando a gente fala subordinado, não vem a ideia de que é algo que depende mesmo de uma outra coisa. Então são orações, partes de frase, que vão depender mesmo da outra parte da frase, inclusive para decidir em que tempo elas vão, enfim. São orações, são partes de frase, pedaços ali, que não fazem sentido algum se estiverem sozinhos, abandonados, ok? Tudo bem? Então vamos lá, eu vou dar exemplo para vocês, fiquem tranquilos, vamos a seguir. Em las oraciones subordinadas, estas aí que nós falamos que dependem de outra, el presente de subjuntivo refleja que la acción tiene lugar en el presente o en el futuro. En este caso, el verbo de la oración principal también tendrá una relación con el presente o el futuro. Ou seja, sempre que eu tiver uma oração com esse subjuntivo no presente, né? Esse subjuntivo no presente quer dizer que ele está relacionado a uma outra oração que demonstra a ação principal, o que de fato vai acontecer também no presente ou ali no futuro. Tudo bem? Então sempre vai ter essa relação. Para eu usar o subjuntivo com essas orações subordinadas, com essas orações que dependem da estrutura da outra, eu vou precisar usar verbos ali na principal, no futuro ou no presente também. Como assim, Thaís? Vamos lá. Por lo tanto, el verbo de la oración principal, ou seja, a ação mesmo, o que vai fazer sentido, o que mesmo sem essa outra, irá em alguno de los tiempos siguientes, presente ou futuro. Então eu tenho algo no presente ou no futuro.
y la acción en subjuntivo tendrá lugar simultânea ou posteriormente. Então, o que está ali no subjuntivo vai ser uma coisa que vai também estar no presente, ali, uma ação simultânea, vai acontecer enquanto acontece a ação principal ou vai acontecer depois, tá? Então, eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada. A principal vai estar no presente ou no futuro. E, claro, a subordinada, se é subordinada, acompanha esse raciocínio. Então, ela também está no presente, uma ação que vai acontecer enquanto a outra acontece ou depois, ok? Mira, temos aqui tiempos, oração principal e a subordinada, que é a mesma para todos. Porque se eu disser para vocês assim, que venga, significa o quê? Que venha. Tá, mas e aí? Que venha o quê? Você tá falando do quê? Então, ela vai depender de uma outra oração. E mais, ela só tá que venga aqui, essa estrutura dela no subjuntivo depende dessa outra aqui também. Então, vamos ver por que ela depende. Tiempos. Tudo que tem relação com o presente ou com o futuro. El presente mismo, que já hemos visto, indicativo, me alegro de que venga. Então, me alegro está no presente, é a ação principal, né? De que venga, tá bem? Depois, estar mais gerúndio. Por que isso também tem relação com o presente? Não é algo que está acontecendo? Então, também tem relação. Me estou alegrando de que venga. Tudo bem? Então, eu estou ficando feliz que ele venha. Ou ela venha, né? Só fala, não fala quem é aqui. Tudo bem? Futuro simple, como falamos, também tem relações com o futuro. Me alegraré, já vimos esse futuro, de que venga. Então, eu ficarei feliz que ele venha. Ou em português também. Futuro próximo, voy a alegrarme de que venga. Então, quando eu uso o verbo ir para construir um futuro, voy a alegrarme de que venga. Tá bem? Futuro compuesto, me habré alegrado de que venga. Esse futuro compuesto, vamos a ver depois, pero já está aí. Pretérito perfeito. Por quê? Mas você falou, Thaís, mas não é relação com o presente e com o futuro, você me põe um passado aí? Mas lembra que esse passado é um passado recente, de coisas que ainda têm relação com o presente? Então, me he alegrado de que venga. Então, eu tenho ficado feliz de que ele venha, ou eu fiquei feliz de que ele venha, mas já é um passado mais recente, uma coisa recente, tá? Imperativo, alegra-te de que venga. Também é uma forma que vai pedir que nós usemos, que tá aqui no presente, porque eu tô falando para alguém agora, alegre-se, né? E de que venga, ok? Então, lembrem-se, a oração subordinada depende dessa aqui, dessa ação principal, e essa ação principal precisa ter sempre uma relação com o presente ou com o futuro, para que na segunda eu use então o subjuntivo. Lembrando que o subjuntivo é algo que tem a ver com condições, com algo que não é real, com hipóteses, não é? Todos aqueles usos que nós vimos anteriormente. Tranquilo? Sim? Bem. Aqui, então, a formação. Como é que a gente vai conjugar as coisas nesse modo subjuntivo? Não é? Porque nós já vimos lá no presente, no passado, em alguns passados, no futuro, como é que se conjuga esse verbo. E no subjuntivo, como nós faremos? Ali nós vimos que ficou um venga, que significa venha em espanhol, em português, né? Como será que isso se forma? Para conjugar o presente de subjuntivo, solo hay que cambiar la vocal de la terminación del presente de indicativo. Então, por exemplo, todas as terminações ali com vogal e uma última consoante às vezes, então nós temos que mudar essa vogal. E como que nós vamos mudar? Dos verbos acabados en ar se forma com la E. Então, por exemplo, hablar. Quando eu uso lá o presente que nós aprendemos, ele fala, ele habla. Pro presente de subjuntivo, eu troco esse A por E. Então, fica hable. Ó, em português fica igual. Ele fala, mesmo que ele fale. Em espanhol, ele habla, aunque ele hable. Tá? Então, eu troco essa terminação A pelo E. Mientras, enquanto,
que el de los verbos acabados en er e en ir se forma com a A. E aí o contrário vai acontecer no verbo que acaba em er, e em ir. Então, por exemplo, eu vou dizer assim, ele come, ele come. Mesmo que ele coma, aunque ele coma, então o subjuntivo acaba trocando a vogal final, ok? Então, quando eu falo do presente do subjuntivo, não esqueçam disso. E uma única exceção, a segunda persona de plural. Qual que é a segunda persona de plural? Primeira, nosotros. Segunda, vosotros. De los verbos acabados em ir, que aí eu vou usar o ais, tá? Então, por exemplo, eu digo assim, los verbos acabados em ir, então, bebir. Vosotros bebís. E aí, ao invés de dizer, eu vou utilizar, então, o ais, ok? Aunque vosotros viváis. Tranquilo? ¿Sí? Pues bien. Entonces aqui uma tabela para que vocês visualizem melhor isso. As pessoas aqui, verbos acabados em ar, en er e en ir. Hablar, hable, hables, hable, hablemos, hableis, hablen. Então, mesmo que nós falemos, aunque nosotros hablemos, tá bem? Aprender, aprenda, aprendas, aprenda, aprendamos, aprendais e aprendam. Tudo que está destacado aqui é a terminação. Então, por exemplo, mesmo que vocês aprendam, aunque vosotros aprendais, ok? E verbos acabados em ir também. Igual, verdade? Então, eu vou dizer assim, mesmo que nós moremos naquela cidade, aunque vivamos naquela cidade, tranquilo, chicos. Entonces tenéis ahí una tabla de conjugación para poder ver mejor estas cuestiones. Bien, podéis mirar, debéis mirar siempre el material en PDF, ¿está bien? Y entonces aquí, claro, como todos los modos, los tiempos, hay entonces verbos irregulares, que son verbos que no van a seguir la regla. Aquí yo he puesto algunos que son irregulares con yo, primera persona de singular. Yo, tá bem? Então aqui, dar fica de, estar fica este, haber, haya. Então mesmo que eu tenha feito, que eu usaria o verbo haber no lugar, né, em espanhol. Então eu uso, aunque yo haya hecho, mesmo que eu tenha feito, ok? Ir eu vaya. Então, tomara que eu vá, né, tomara que eu vá a festa. Então, ojalá vaya a la fiesta. Tudo bem? Então, aqui tem vários verbos irregulares. Saber, que fica sepa, que é o saiba. Caer, que é o caia. Decir, que é o diga, também em português. Haga, que é o faça. Ponga, que é o coloque. Salga, que é o saia. Tenga, que é o tenha. Traiga, que é o traga. Valga, que é valha. Venga, que é o venha, e vea, que é o veja, ok? Então, aqui alguns verbos irregulares que são bastante comuns. Há outros? Sim, há outros, ok? Mas aí nós vamos vendo mais nos textos e nos trabalhos das classes, das aulas que vão seguir. Tranquilo, chicos? Pues bien. Entonces, esta clase yo sé que parece un poco más difícil porque trata bastante de cosas de gramática, pero sin desespero. Si hay algún problema podéis ver otra vez la clase, podéis leer el material, buscar más informaciones. Entonces, el subjuntivo está siempre relacionado a hipótesis, condiciones, cosas irreales. Tranquilo? Bien, acordándonos entonces que yo hablo español. Quer dizer, é algo real, eu coloquei no presente, eu hablo. Se eu dissesse, aunque eu hable, então mesmo que eu fale, ou seja, eu dei certeza de que eu falo? Não, tá? Então, lembrem-se sempre disso. Um abraço e nos vemos na outra classe. Adiós.